Salve, salve aí quem é da terra e proximidade. É nóis, tamo junto. Bom, nesse capítulo temos uma capa no estilo comemorativa. Achei uma versão colorida dela que traz o Shanks meio triste montado em um boi panda, sua roupa está suja e no ombro tem um arador de terra esquisito. O boi panda, além de levar o Shanks, também puxa uma carroça. Porque é exatamente assim que um animal de carroça faz. Mas deixando isso de lado, na carroça tem o Zoro, Nami e Luffy, o trio está tão sujo quanto o Shanks e parecem vir de uma roça, já que embaixo deles tem uma pilha de legumes. Zoro está deitado enquanto brinca ao empilhar várias batatas na testa. Nami também brinca ao quase esfregar uma berinjela na cara do Luffy que se assusta. Pois é, hoje em dia essa capa tem outro significado. Além disso, alguns legumes possuem rostos, a berinjela tem o rosto da Nami, uma batata tem o rosto do Zoro e uma cenoura e cebola tem o rosto do Luffy. Aparentemente, ao que tudo indica, os legumes estão fugindo por suas vidas. E com isso dito e feito, o capítulo começa ainda na praia. O Usopp ainda está tentando entender o porquê o trio do Luffy quer ajudar. A Nami é a primeira a justificar os seus motivos. Primeiro ela dá uma enrolada dizendo que o Usopp não pode enfrentar os piratas sozinho, mas não consegue evitar e diz que os piratas devem ter muitos tesouros. O que não é verdade, esse pessoal do Django são tudo quebrado de dinheiro. Continuando, o mais honesto do trio é o Luffy que diz na cara, se fecha os olhos, ainda consigo ver tua cara de medo. Mas o Zoro tenta aliviar e diz que é normal, é muita gente pra um cara sozinho. Corta pra 1000 capítulos depois e o Usopp tem o poder de derrubar um navio sozinho, apesar de tudo. De qualquer forma, a sinceridade do Luffy e Zoro acaba ferindo o orgulho do Usopp, que diz que não tem medo de ninguém, se vir um vai apanhar um e se vir de Ruma vai apanhar todo mundo. Porque ele é o bravo guerreiro do mar. E digo mais, esse sonho do Usopp chega a ser um dos mais difíceis, beirando a impossibilidade. Inclusive, nem o Usopp acredita nele, e, depois de se chamar de um bravo guerreiro, suas pernas começam a tremer feito agulha de tatuador. Dito isso, tem alguma coisa esquisita nessa tradução. Tem hora que parece faltar informações. E esse é um desses momentos. O Usopp reclama que o pessoal está o encarando, por estar tremendo de medo, ele acha que o trio está olhando para ele de forma ruim. Afinal de contas, é normal ter medo de um bando famoso. Mas do nada o Zoro diz que não está rindo do Usopp e o Luffy diz que não arriscaria sua vida só para rir dele. Mas em momento algum o Usopp reclama sobre estarem rindo dele, talvez esteja faltando informação. Na sequência, o Usopp leva o trio para o lugar que ele acredita que os piratas vão usar. Uma ladeira que conecta a praia com a parte alta da ilha. O que é interessante, ainda mais se você está em dia com o mangá. A praia ser um lugar mais baixo, a ilha está a uns 5 ou 6 metros acima da linha do mar, não é? Mas enfim, aqui é outro momento que parece faltar informação. Na cena tem o Usopp apontando para uma ladeira e dizendo que os piratas vão usá-la para chegar na vila. Ele deixar claro que essa entrada leva direto até a vila e é o único caminho. O que é uma mentira e uma confiança, no mínimo, esquisita. Mas já no balão seguinte o Usopp diz que é fácil dizer. O Luffy duvida e pergunta de volta dizendo, fácil pra quem? E o Usopp responde, não, claro que não. E já muda de assunto, perguntando no que o trio é bom. E digo mais, não sei quem traduziu esse capítulo, mas se pá, que tava com fome. Deixando isso pra lá, cada um se expõe no que é bom, sendo cortar, esticar, roubar e se esconder. E com isso dito, essa situação reforça que o plano do Kuro é meio merda. O ataque, para ter um efeito realmente bom, deveria acontecer durante a noite que a praia fica completamente vazia e não tem o perigo de alguém ver um navio gigante se aproximando da ilha. E isso é sem falar da falta de vida dos personagens, ninguém se incomoda de não ver nenhum navio pirata ou dá a ideia de procurar o navio. O navio é obrigado a estar próximo da ilha, mas tudo bem. O cenário muda, sai da praia e vai para a mansão da Kaia. O mordomo chega no meio da madrugada e pergunta pela herdeira, que no momento, está dormindo muito bem, obrigada. O clarrador ouve que o Usopp apareceu na mansão falando absurdos, chamando ele de pirata pra baixo. E ouvir isso faz o clarrador rir alto. O maluco riu pela primeira vez em 3 anos e o cabeça de ovelha nem se ligou. É isso, tem gente que, se bem que o pessoal é gringo, e gringo é esquisito mesmo. Bem, a cena segue com o Kuro vendo um embrulho em cima da mesa e controlador como é, não iria ignorar. Ele pergunta, que merda é essa? E o Mary responde dizendo, a herdeira comprou. Diz ela que é um presente pelos 3 anos que o senhor trabalha aqui. Ela disse que o seu óculos vive escorregando, então ela mandou fazer um que encaixe certinho. Aí alguém pode pensar, boa ideia. Justificou a herdeira comprar um óculos para quem não precisa de um óculos. Ainda mais que o óculos do cara é muito bom, lembrando que o Usopp deu um soco e não quebrou. Beleza que o Usopp é um soca fofo, mas óculos foram feitos para quebrar. E até aí tudo bem, porém, não tem como comprar um óculos sob medida sem tirar as medidas da pessoa, e digo mais, levou 3 anos pra herdeira perceber que o óculos do querido mordomo dela não fica preso no rosto.
Isso quer dizer que ela só passou a olhar na cara do maluco na última semana. É isso mesmo, fica até difícil defender, não é à toa que o Kuro não tinha esperança nenhuma da Kaia deixar a herança pra ele. A garota nem olhava na cara do maluco, já o Mary é muito trouxa, tipo de pessoa que arrisca a vida pela sua senhora. No Brasil, esse tipo de pessoa é chamada de trouxa. Mas enfim, o Mary fica muito emocionado com a gentileza da herdeira, a gentileza de comprar um óculos inútil. E não percebe que o clarrador está esquisito. Até que o clarrador vai até a janela e acontece algo muito maluco para o Mary. O mordomo simplesmente larga o óculos enquanto diz, uma lua crescente, as noites de lua crescente sempre são nostálgicas para mim. Na verdade, o diálogo é maluco, ele diz que vai ser quando na verdade, já é. Mas tudo bem, depois de dizer isso, o mordomo esmaga o óculos com caixa e tudo. A cena deixa o Mary em choque, se fosse o Usopp, ele já teria puxado uma pistola, mas como é o mordomo. Inclusive, essa cena é incrível. Na caixa do óculos, não tem o paninho para limpar o óculos, que na verdade, nem é para limpar. De qualquer forma, isso aqui está deixando que os vidros em One Piece, os vidros de óculos pelo menos, nunca ficam embaçados ou sujos, sinistro. Enfim, depois de destruir o óculos, o Kuro diz que na próxima manhã, ele receberá o seu presente e será a mansão inteira. Mas como é ele falando, o Mary fica dizendo coisas como, o que você quer dizer com isso? Rápido, se explique, o que quer dizer, hein? Está me ouvindo, e acaba tomando para deixar de ser trouxa, quando o Kuro faz algo absurdo. Do absoluto nada, o Kuro saca várias lâminas do rabo e foi do rabo mesmo, uma habilidade incrível. Então usa as lâminas para macetar de forma nada gostosa, o Mary que cai como um saco de batata molhado. Então, mais uma vez, o cenário muda ao sair da mansão e indo para o navio dos piratas. A mudança acontece no momento que um dos tripulantes bate na porta do quarto do capitão, avisando que já chegou o disco voador. E é um detalhe interessante de se pensar, a cabine do capitão deve ser o lugar mais seguro de um navio. No sentido que a porta deve ter a melhor tranca. Só assim para você dormir tranquilo em um navio que todo mundo é um potencial aspirante a novo capitão. Mas com isso dito, Django sai da cabine e recebe vários bons dias, o que faz ele reclamar ao dizer que estão errados, se a lua está brilhando no céu, ainda é boa noite. Aí disso você pode tirar duas informações, ou ele é babaca, ou a lua só aparece durante a noite no mundo de One Piece. E já adianto, ele é babaca mesmo. E digo mais, depois da meia-noite, você pode desejar tanto um bom dia quanto uma boa madrugada. Os dois são válidos. Bom, depois de reclamar, Django deseja um bom dia só para os seus fãs. E finalmente, a invasão começa. O cenário muda mais uma vez e volta para a praia. Atualmente, o grupo está só esperando o tempo passar, isso porque já fizeram muita coisa. Levou uma noite inteira para os quatro derramar alguns litros de óleo na ladeira. Claro que eles tiveram o trabalho de asfaltar a ladeira, ninguém jogaria óleo na terra, isso seria loucura. O Oda deve ter se sentido muito genial quando pensou nisso. Já o Usopp, esse tinha a estratégia perfeita. O óleo iria retardar o avanço, mas se alguém de alguma forma conseguir superar o óleo, ele vai usar o seu estilingue para mandar essa pessoa para baixo. E como quem não quer nada, a Nami diz, e veja bem hein pessoal. Vamos tomar cuidado para não cair no óleo, hein? No final ela ri como uma maluca. O Zoro não diz nada e o Luffy está achando a ideia do óleo interessante. E até aí, tudo muito bom, tudo muito lindo. Mas vale comentar como é incrível que ninguém se incomoda com a ausência de um navio que deveria estar bem perto da praia numa hora dessas. E até entendo o Luffy, Zoro e Usopp não pensarem nisso, mas a Nami é sacanagem. Ela é a pessoa que mais possui experiência com piratas e deveria questionar justamente isso. E digo mais, tinha formas melhores de fazer isso acontecer sem precisar sacrificar o pensamento dos personagens. Por exemplo, jogar o óleo na ladeira antes mesmo que os piratas cheguem à loucura. A terra vai chupar tudo, fora que os piratas possuem canhões que podem ser usados para destruir a parte do óleo. Mas aí, das 5 horas da manhã, não tem navio em canto nenhum e ninguém, repito, ninguém acha estranho. Beleza que é uma história de fantasia, porque na vida real, esse navio já deveria estar na praia, para evitar pegar um vento errado e não conseguir desembarcar onde quer. De qualquer forma, o navio de repente chega na costa da ilha, de uma forma completamente maluca. Primeiro que as velas estão firmemente amarradas e em segundo que o navio parou de frente. Em One Piece, os navios possuem a marcha ré. Depois de parar o navio, alguém ainda comenta sobre 2 barcos parados na costa. Mas o Django manda ignorar os barcos, o foco é correr até a vila e destruir tudo o mais rápido possível. E essa cena me fez pensar, a segurança na ilha do Usopp é muito boa, além do pessoal não ter nenhum comércio relacionado ao mar. Desde que o trio do Luffy entrou na ilha do Usopp que eles não voltam nos barcos, passaram a noite fora, mas ninguém roubou os barcos ou ninguém foi nas praias, enfim. Voltando, a página se divide para mostrar os piratas invadindo a ilha e o quarteto ainda esperando na praia vazia. Aí do nada, uma cena absurda acontece.
A Nami simplesmente consegue ouvir o barulho causado pelos piratas, ela não sabe que são os piratas gritando, mas de alguma forma, ela ouve o barulho e fala para os outros: nossa, que esquisito, posso jurar que ouvi alguém gritando, não, acho que tô ouvindo sim, pelo vento. Deve ser no norte. Foi só nesse momento que o Usopp pensou: eita ferro, como poderia ter me esquecido disso, no lado norte tem uma segunda entrada. Lembrando que ele disse que a primeira ladeira era a única entrada da ilha. Mas como ele esqueceu da entrada que usou com Luffy e os outros é um mistério. Sem falar que o lado norte é o completo oposto do lado sul. Mesmo que o Usopp diga que é rápido se ele correr em linha reta, não é o suficiente para Nami ouvir. O que pode explicar o poder da Nami de prever o tempo, o que ela usa para fazer isso é o vento. É através do vento que a Nami sabe o que vai acontecer. Dito isso, o Usopp traz outra desculpa, ele diz: os caras estavam conversando aqui, aí pensei, vão invadir por aqui. O que faz os principais pontos que levam o capítulo a terminar como termina, ser tudo forçado. A própria estratégia do Usopp é feita para dar errado. Porque os piratas poderiam usar os canhões do navio, bastava atracar da forma correta e teriam espaço para destruir a armadilha de óleo, fora que a possibilidade dos piratas terem armas de fogo nem foi discutida. E certeza que não vão ter, de fato não tem. Mas não existe um motivo bom para isso. Outra coisa, fogo para queimar o óleo também não existe. Enfim, deixando isso para lá. Usopp na urgência, explica que se correr em linha reta, levará 3 minutos para chegar no lado norte. O que já é absurdo, qual o formato dessa ilha? É de salsicha? Imagino que para ir do leste ao oeste deva levar um mês, né? Porque o Clarrador disse que ficou dias sem encontrar uma vila. E nessa ilha tem várias vilas. O Luffy que sai correndo primeiro, acaba indo parar em outra vila. De qualquer forma, o formato da ilha do Usopp está estabelecido, e uma salsicha onde o sul e o norte ficam mais perto que o leste e oeste. Pois bem, voltando, e ainda nessa narrativa forçada, a Nami que era a pessoa mais longe do óleo, acaba escorregando nele. Isso acontece porque ela ouve o barulho e anda na direção do óleo, reforçando que ela está usando o vento para ouvir. É tipo um personagem no futuro que vai usar a eletricidade para ouvir o que as pessoas dizem. E com toda certeza, é uma habilidade que foi negligenciada, a atual Nami não parece ser capaz de fazer isso. Mas como disse, a Nami cai no óleo e para não descer a ladeira, ela se agarra ao Zoro. A Nami caindo no óleo já é qualquer coisa, mas o Zoro sem força para puxar ele e a Nami, aí já é ridículo. O cara carregou o Luffy em uma jaula de concreto e ferro enquanto tinha um furo na barriga que estava mijando o Urukum, mas puxar a Nami é demais para ele. Tá maluco? Chamou a colega de gorda na cara dura e de forma ninja. O One Piece tem isso, né? Tem momento que o Oda simplesmente larga a mão sem medo. E vale dizer que, a Nami correr por cima não faz muito sentido, se pensar bem. Mais interessante para ela, seria correr pela praia mesmo. Ela, indo por dentro da ilha, vai fazer os piratas ficarem no meio. Ela não tem como defender os tesouros com os piratas na frente. E essa decisão, faria a Nami estar no lugar certo para salvar o Luffy. Em algum momento, ela vai chegar no navio dos cara, mas já não lembro como isso acontece. Mas é isso, o Zoro acaba caindo no óleo e a Nami usa ele como plataforma de escape. Ela foi a última a sair correndo para o norte, já o Zoro desceu ladeira abaixo. O que deveria ser bom, já que ao correr pela praia, ele iria flanquear os piratas. E nessa época, o Zoro ainda não é o Zoro dos capítulos atuais, então ele iria chegar. Mas aqui, lembro muito bem o que ele faz. Também lembrei como a Nami chega no navio. Inclusive, como o Zoro pretende usar espadas com as mãos lambuzadas de óleo. Então a página final chega, o ápice. Assim, forçou legal o rolê. Nesse capítulo o que mais tem é isso. Ainda assim é absurdo como o Usopp começa a correr depois e chega antes que os piratas cheguem a começar a subir a ladeira. Essa, sem dúvida, é a 15ª vez que algo não faz sentido em One Piece. Faz sentido nenhum o pessoal nem ter pisado na ladeira. Por mais curta que a distância entre o sul e norte possam ser, os piratas deveriam estar no mínimo na metade, para ser justo. Sem falar que ninguém vê o Usopp chegando. Acho esse tipo de cena muito louca. Pessoal só percebe o Usopp quando ele atira. Os piratas focaram muito na segurança e só olharam para o chão, até porque, cair nessa ladeira é papo de morrer em 3 pisadas. Dito isso, o Usopp chega morto. 3 minutos correndo e ele já está destruído. Mas Aida tem força para falar e diz, melhor dar meia volta e sumir da minha frente. Passei a noite inteira planejando esse ataque, vou ser tipo Era e passar o carro em vocês. Enquanto isso, o Zoro está tentando subir a ladeira cheia de óleo correndo e o Luffy chegou em outra vila. Já a Nami, nada ainda. Mas enfim, esse foi o capítulo 28 do mangá One Piece. Intitulado, Lua Crescente.